Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e vamos revisar agora alguns pontos, alguns elementos conectivos ou pontos que trazem coesão para o texto. Essa aula, na verdade, todas as aulas que eu estou gravando aqui são específicas para alguns alunos meus das aulas particulares. Então, eu vou, nessa aula, falar dos elementos coesivos que o meu aluno está estudando. Se você está estudando sobre conjunção, sobre peronímia, hiponímia, sobre sinonímia, então fica aqui nessa aula que também vai te ajudar, tá bom? Para começar, eu vou já compartilhar a tela. Dentro aqui do arquivo que eu mando para os meus alunos, para eles poderem estudar, né? Eu vou passando aqui para não esquecer nenhum ponto. Então, quando você tem um texto, é muito importante que você evite repetição de palavras, é muito importante que você estabeleça a ligação entre as ideias, estabeleça a ligação entre as orações, para que o seu texto chegue lá no final cumprindo o objetivo de passar a mensagem da melhor forma possível, certo? Então, evitar repetição é um dos principais pontos que os alunos precisam prestar atenção, ainda mais quando está lá no 7º, 8º ano, que é quando começa a pegar mais no pé na redação, né? Então, se você tem o costume de, digamos assim, repetir muito os mesmos termos, o nome do personagem ou o ponto central ali que você está discutindo no texto, é muito importante que você aumente o seu vocabulário para usar diferentes palavras com o mesmo sentido, que são sinônimos. Nós temos os sinônimos e os antônimos, né? Os sinônimos são palavras que têm semelhança ali, têm alguma proximidade no significado. E os antônimos são palavras que têm significados opostos. Os dois são possíveis de usar quando você está já repetindo muito o termo, já usou todos os pronomes possíveis. Então, use esses dois artifícios aqui, usa palavras sinônimas, ou diz o contrário, aí você usa o antônimo, para evitar repetição no texto. Outro ponto importante é o uso intencional das conjunções no texto, que são os conectivos, né? Então, nós temos a oração, que tem o sujeito, o verbo e o complemento. Essa é uma estrutura de oração. Aí você liga uma oração à outra, e elas precisam fazer sentido entre elas, certo? E aí, para que você falar qual que é a relação de uma oração com a outra, você usa os conectivos, que são as conjunções, que estabelecem diferentes relações de sentido. Você não pode usar numa redação, por exemplo, além disso, e em seguida não vier uma ideia que acrescenta algo que foi dito anteriormente. Você não pode usar numa redação a palavra portanto, uma conjunção portanto, se depois dela não vem uma conclusão do que você estava dizendo anteriormente. Outro clássico, você não pode usar um dessa forma se o que você está falando a seguir, né, depois dessa palavra, dessa expressão, não for uma consequência, digamos assim, do que veio antes. Então, isso que eu estou dizendo é o uso intencional das conjunções, dos conectivos, e isso ajuda a estabelecer coesão no texto, ok? Vamos falar sobre algumas conjunções, alguns conectivos. Conclusão, o nome diz, né? Então, ele conclui a ideia anterior, portanto, logo, assim, por isso, então. Explicação, o porquê junto, hein? O porquê, o pois, o já que, dá uma explicação, uma justificativa para o que veio antes. Exemplificação, então você pode dizer em outras palavras, ou dar exemplos do que veio anteriormente. Conformidade, você fala que alguma coisa foi feita ou foi estabelecida anteriormente, né? E foi o que veio em seguida está em conformidade com aquilo, né? Então, por exemplo, segundo a professora, a prova será amanhã. Então, a prova será amanhã, está em conformidade com o que a professora disse no dia anterior, ou disse antes, né? Fiz o trabalho conforme as instruções. Então, você fez o trabalho, não foi da sua cabeça colocando coisas aleatórias, foi você seguiu instruções, conforme instruções. Ok? Causa. Então, alguma coisa aconteceu, e aí a causa vai estar ali junto com a conjunção. Então, por exemplo, estava cansado porque trabalhou muito. Então, o motivo do cansaço, a causa do cansaço é o trabalho excessivo. Outro exemplo, a planta morreu. Nossa, acontece direto aqui em casa. Enfim, a planta morreu, pois não foi regada. Ela não ser regada é a causa da planta morrer. Consequência é alguma coisa que acontece em decorrência da ação anterior. Então, estava com sono, de modo que dormiu cedo. Então, o sono é a causa, o de modo que é a consequência, que veio junto com o de modo que. Outro exemplo, brincou muito, de modo que ficou cansado.
A gente pode usar a conjunção de modo que é bem clássica, o tanto que também é bem usado quando você está fazendo uma redação, ou uma explicação. Comparação, uma coisa em relação à outra, né? Então, a gente fala isso o tempo todo, né? Ele correu como um leão, era forte tal qual o pai. A menina era esperta assim como a irmã. Então, aqui palavras, elementos que estão sendo comparados. Concessão é uma ideia, digamos assim, ela é contrária do que se esperava, alguma coisa que foi concedida e não era o esperado. Então, embora fosse tarde, continuou estudando. Então, ele continuar estudando não é exatamente o que se esperava de uma pessoa que já está no avançado da hora. Ganhou, mesmo que não tenha treinado muito. Então, esse ganhar não era o esperado, foi concedido já, digamos assim, porque ele não treinou tanto quanto se esperaria de um vencedor. Saiu, ainda que estivesse chovendo. Então, aquela pessoa, de repente, quando está chovendo, é de açúcar, evita ao máximo. E aí ela saiu. É uma concessão daquilo que não era esperado. Condição. Quando você dá opções ali, ou possibilidades, e alguma coisa vai acontecer ou não, de acordo com essa condição. Então, se estudar, vai passar. Se não estudar, vai contar com a sorte. Caso chova, ficaremos em casa. Tudo de açúcar, se sair na chuva, derrete. Terá sucesso, desde que se esforce. Então, se você não se esforçar, talvez sucesso não venha. Ok? Aqui são algumas classificações das conjunções, os conectivos, que são as que o meu aluno está estudando. Também tem a de oposição, que é adversativa, e é muito importante. Não usa no seu texto 30 vezes a conjunção mas, M-A-S. Troca por porém, você já usou uma vez o mas, usa o todavia, contudo, escritos juntos, tá? Contudo, tudo junto, todavia, tudo junto. Então, ter esse repertório ajuda a evitar repetição no texto e usar de maneira intencional para que as ideias fiquem ligadas de maneira coerente também, né? Muito bem. Outro ponto que estabelece coesão no texto são os pronomes. Então, quando você usa um substantivo e depois você substitui ele por um pronome, você está fazendo uma anáfora. E o contrário é a catáfora, que é esse ponto que o meu aluno está estudando aí. Nós vamos só pontuar aqui. Então, os pronomes são como se fossem os apelidos da palavra, e os pronomes substantivos é quando você substitui o substantivo pelo pronome para evitar repetição no texto. Olha aqui uns exemplos aqui com a anáfora. Maria foi à escola. Ela gosta de estudar. Então, se ela retoma Maria, por isso que é um pronome com uso anafórico, né? Outro ponto muito importante quando está escrevendo uma narrativa, ou qualquer tipo de texto, mas na narrativa isso fica muito evidente. O verbo. Você não pode começar uma frase no pretérito perfeito, digamos assim, e terminar ele, sei lá, você usa pretérito, depois você fala presente, depois você volta no pretérito. É muito importante que você estabeleça essa coesão no texto. Então, se tem uma progressão ali das ideias, uma cronológico, talvez você possa usar diferentes modos, diferentes tempos verbais. Mas toma cuidado para não ir e vir. Começou no presente, terminou no pretérito, foi para o futuro, cuidado. Então, tenha essa linearidade, presta atenção quando você está conjugando, só não colocar a palavra que você achou ali bonitinha. Veja se você está respeitando os tempos verbais que você mesmo estabeleceu ali no começo, ou da proposta, tá? Artigo. Quando você está escrevendo alguma coisa no seu texto que você não mencionou ainda, você pode usar o pronome indefinido, ou uma, uns, umas. A partir do momento que você explica sobre aquilo, aí você precisa usar o artigo definido, ou a, os, as, ok? Elipse. Então, se você já repetiu muito o substantivo, ou de repente usou várias vezes o pronome, e você pode usar o sujeito desinencial, que é quando você tira o sujeito, mas você consegue entender ele através do contexto. Por exemplo, ficamos horas esperando o ônibus. Então, esse ficamos é o nós. Eu não preciso colocar o nós na frase para que você saiba que somos nós. Então, sempre que der para tirar o pronome e o contexto diga quem é que está fazendo aquela ação, é uma boa estratégia para evitar a repetição do substantivo e do pronome. A elipse também pode acontecer com verbos. Então, por exemplo, aqui, João gosta de pizza, Maria de lasanha. Então, para eu não repetir o verbo gostar, João gosta de pizza, Maria gosta de lasanha, eu posso fazer essa elipse. Na verdade, o nome aqui disso é zeugma, mas tudo bem, é uma possibilidade.
São a elipse, a figura de linguagem, que quando você tira alguma coisa do texto, da oração, que é possível entender pelo contexto. E o zeugma, só para vocês saberem a diferença, é quando você tira alguma coisa da frase que já foi dita anteriormente. Então, para você não repetir de novo aqui o verbo, você coloca uma vírgula para marcar essa ausência, tá bom? Eu fui ao cinema, ela à praia. Então, aqui eu fiz outro zeugma. E o último, estávamos cansados, eles animados. Então, aqui a gente tem elipse e zeugma. A elipse do nós estávamos, e o zeugma ali do estávamos, né? Porque tirou ali e marcou a vírgula depois do eles. Continuando, o advérbio não é exatamente um elemento conectivo, ele estabelece coesão porque ele vai ajudar a pontuar algumas coisas do texto, como informações de tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Então, use os advérbios para você poder situar as informações no texto. É bem importante para você poder fazer um texto que tenha ali coerência. Então, se começou de noite, se é uma narrativa começou de noite, quanto tempo passou, qual é o modo das ações. É bem bacana acrescentar essas informações. E, por último, hiperonímia e hiponímia. É quando você usa, para evitar também, de novo, repetição, você não usa exatamente o sinônimo, você usa você se aproveita ali do campo semântico, digamos assim. Então, se você está falando de frutas, você está falando de uma fruta específica, você pode falar da maçã e parará, não sei o quê. E aí, para não repetir maçã na próxima frase, você pode usar o hiperônimo, fruta. E o contrário também é uma possibilidade. Você começa com o mais abrangente e termina no mais específico. Hiperonia, hiper é de muito, então é o termo que é mais genérico, digamos, ele acrescenta dentro dele há várias possibilidades. Hiponímia, hipo de pouco, de menos, né? Então, quando você usa um termo hipônico, é porque ele é mais específico. Então, por exemplo, instrumento musical, hiperonímia, hiperônimo, e violão é um hipônimo, que é mais específico. Ok? Quem é meu aluno vai receber esse resumo e os exemplos para poder estudar. Qualquer dúvida me manda lá no WhatsApp. Vou mandar esses 2 exercícios para treinar e um exercício escrito também sobre as conjunções. Me manda lá no WhatsApp se tiver alguma dúvida para poder complementar. E se você não é meu aluno, entre em contato, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, tá bom? Até mais, pessoal!